Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver um caso clínico bem interessante, mostrando que em doença valvar, em valvopatia, as coisas podem ser diferentes e não é porque é um coração grande, não é porque é um coração com disfunção que tudo funciona igual em cardiologia. Principalmente quando você pensa em doença valvar, as coisas geralmente funcionam de forma diferente. Então vamos deixar de delongas e vamos já ao nosso caso. Esse aqui é um paciente de 49 anos, masculino, natural e procedente de São Paulo, que procurou o pronto-socorro. Sim, ele procurou direto o pronto-socorro, com uma dispneia progressiva e que piora nos últimos 40 dias. Ele é um paciente que tinha palpitação esporádica, negava edema, mas já começou a chegar descompensado e começou com uma piora súbita, uma piora progressiva, quer dizer, dos sintomas, e com aumento de volume abdominal, edema de membros inferiores, e por isso ele procurou o pronto-socorro. Ele é um paciente que já tinha valvopatia há pelo menos 25 anos, e é um paciente que já tinha indicação cirúrgica de tratamento da válvula aórtica, ou seja, já tinha indicação cirúrgica, mas como ele estava oligossintomático, ele resolveu deixar para lá. Isso é muito comum em valvopata. O problema do valvopata é que, na verdade, não existe autonomia em valvopatia. Uma hora ou outra chega lá, o sintoma, o sujeito começa a ter congestão pulmonar, não tem nenhuma droga que pare isso. Congestão pulmonar, baixo débito, sintomas de insuficiência cardíaca direita, como é o caso dele, e ele acaba precisando procurar um pronto-socorro. Não tem o que pare o sintoma da valvopatia. Esse é um enorme problema. E aí, é um paciente que negava tabagismo e etilismo, mas tinha uma história familiar positiva importante, tá? Tinha uma história familiar positiva importante, olha só. Um pai falecido por infarto aos 47 anos, irmão revascularizado aos 55 anos, ou seja, tinha uma história bem importante mesmo, tá bom? Vinha usando losartana, furosemide, carvedilol e espironolactona, uma indicação standard para insuficiência cardíaca a nível ambulatorial. É um paciente que já estava taquicárdico, meio hipotência, estranha essa pressão para quem tem insuficiência aórtica. Por que quem tem insuficiência aórtica pode ter uma pressão sem aumento da pressão de pulso? É porque o sujeito tem um aumento da pressão diastólica final do VE. O VE está pouco complacente, está muito dilatado, não consegue receber aquele sangue que volta da insuficiência aórtica e sobe a pressão diastólica, e é um sinal de mau prognóstico na insuficiência aórtica, tá? Então, regular, espaço geral, dispneico, ele é um paciente que estava a ausculta cardíaca com terceira bulha, um sopro sistólico aórtico acessório ejetivo e um diastólico aspirativo, alguma coisa como rupa, 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 rupa. Ou seja, sopro sistólico ejetivo, diastólico aspirativo, murmúrios vesiculares com estertores crepitantes em bases, edema de membros inferiores, hepatomegalia e até um pouco de ascite, ou seja, um paciente grave com uma insuficiência cardíaca bem descompensada, tá? Então a impressão foi um paciente com insuficiência cardíaca descompensada secundária a uma dupla disfunção aórtica. Ele foi internado para terapia medicamentosa, diurético, terapia EV, e até a gente deixou stand-by uma dobutamina. Se ele não melhorasse com a terapia standard, a gente ia começar a dobutamina para ele. Não tenha dúvida, tá? A gente solicitou ecocardiograma torácico, radiografia de tórax. Na radiografia de tórax tinha uma área cardíaca aumentada e tinha um alongamento do botão aórtico, não tem dúvida. É uma insuficiência aórtica importante, uma dupla disfunção aórtica. No eletrocardiograma, a gente viu uma bruta sobrecarga ventricular esquerda. Tem uma sobrecarga ventricular esquerda super importante. E no laboratório, sem alteração de HbHT, a ureia creatinina já um pouco alterada, mais de baixo débito, tá? O BNP estourado, BNP de 820, ou seja, já é um paciente que está grave, que está com sinais de uma descompensação importante. O ecocardiograma chamava muito atenção. Olha só o tamanho do ventrículo dele. Ele tinha 80 de diâmetro diastólico por 67, 80 por 67, um ventrículo enorme, com uma bruta disfunção ventricular. Olhem bem a data, 2002, 2013, uma bruta disfunção ventricular, e no Doppler uma dupla disfunção aórtica
super importante, ciência aórtica importante, e uma gradiente de pico de 95 para a estenose aórtica. Uma coisa interessante é que quando você tem dupla disfunção aórtica, o jato da insuficiência aórtica, o que volta, ele enche o ventrículo e na sístole ele volta para a aorta. Então, quando você tem uma insuficiência aórtica associada, aumenta o gradiente sistólico, você superestima a estenose aórtica, certo? No eco, então, câmaras bem dilatadas, um ventrículo esquerdo enorme, cor bovis, 87 de diâmetro diastólico, um diâmetro diastólico enorme. E aí você vai falar, puxa vida, e agora? Será que esse paciente passou da hora? Será que esse ventrículo está grande demais? Será que ele vai responder ao tratamento cirúrgico? Puxa vida, é uma encrenca. Mas em válvula, nem tudo está perdido. Sempre o paciente, principalmente o paciente aórtico, vale a pena intervir mesmo que ele tenha disfunção ventricular. Então, esse paciente começou a melhorar, melhorou o edema, e a gente propôs, e esse paciente finalmente aceitou o tratamento cirúrgico. Aceitou o tratamento cirúrgico, fizemos os exames pré-operatórios. Fizemos o cateterismo, coronária direita normal, aqui, 2 projeções, um brutacálcio lá em projeção de válvula aórtica super calcificada, coronária esquerda sem alterações, aqui mais um da coronária direita também sem obstruções, cálcio pra caramba na válvula aórtica, e quando a gente faz a ortografia, um aneurisma de aorta ascendente, uma válvula bicúspide, geralmente acelera o fluxo e cursa de aneurisma de aorta ascendente. Para esse aneurisma de aorta ascendente, a gente fez uma angiotomo de aorta torácica. Como a gente pode ver, a aorta abdominal ok, uma enorme câmara ventricular, um ventrículo muito dilatado, e a aorta ascendente dilatada, um diâmetro máximo de 4,9 de aorta ascendente. A gente vê a aorta ascendente bem dilatada em comparação. Olha só aqui, ó, a aorta ascendente, vocês veem que quase está 2 vezes a artéria pulmonar. Então, realmente, uma enorme dilatação de aorta ascendente. E aí, o que a gente faz? Esse paciente tinha realmente uma enorme dilatação de aorta ascendente, aceitou a cirurgia, não tem dúvida, ele tem indicação de cirurgia da válvula aórtica e da aorta. Quando você tem valvopatia aórtica, aorta ascendente mais do que 45, tem indicação de fazer a cirurgia de Bentall de Bono. O que é o Bentall de Bono? É você substituir a aorta ascendente e a válvula aórtica. E você reimplanta as coronárias no tubo. Essa figurinha está bem bonita. Você você substitui a aorta ascendente e válvula aórtica por um tubo valvado com prótese biológica ou mecânica e reimplanta as coronárias no tubo. Hoje em dia a gente tende a usar mais prótese biológica. Então a descrição cirúrgica foi tudo bem, uma cirurgia torada, 2 horas e 10 de extracorpórea, mas foi tudo tranquilo. E no pós-operatório, anatomo patológico de uma válvula aórtica bicúspide mesmo, clássica válvula aórtica bicúspide, áreas de ossificação típico de bicúspide. E o que aconteceu? Vai falar, puxa vida, será que ele ficou bom? Será que ele sobreviveu? Sim, ele sobreviveu, foi de alta, melhorou brutalmente os sintomas, ficou sem insuficiência cardíaca, ficou só com IECA, com carvedilol e com anticoagulante oral, porque na época esse paciente pôs uma prótese mecânica. E aí, o que aconteceu? Olha só, alguns meses depois da cirurgia, o paciente já teve uma melhora brutal dos diâmetros ventriculares. Ele tinha, olha só o diâmetro ventricular, 56 por 40, 54 de fração de ejeção, prótese mecânica aórtica normal. Ou seja, ele quase normalizou o tamanho do ventrículo. Quase um ano depois da cirurgia, ele estava com o diâmetro ventricular praticamente normal. 53 por 37, fração de ejeção 55, prótese aórtica normal. E depois, nos últimos ecos, 2016, aproximadamente 3 anos depois da cirurgia, ventrículo completamente normal, 56 por 30, fração de ejeção 59, prótese normal. Ou seja, um paciente que tinha 80 por 67, quase não batia o coração, se trocou a válvula aórtica, remodelamento reverso total, melhorou o diâmetro ventricular, melhorou a função, é quase como se o paciente tivesse transplantado o coração, mas na verdade ele só trocou a válvula aórtica. Essa é uma mensagem que em valvopatia nem tudo está perdido. Disfunção ventricular e grandes diâmetros, grandes remodelações podem ser revertidas com a cirurgia. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês
Espero que vocês tenham gostado desse caso breve. E se quiserem mais, deem uma olhada no nosso curso. Até mais.